Boa noite, pessoal. A gente está aqui hoje com a oficina do Carlos, oficina de encadernação artesanal, com fanzines, livros, e vamos deixar o Carlos vai se apresentar mais aí. Vou colocar aqui a artezinha aqui para vocês verem de pertinho. Essa oficina faz parte do lançamento do livro Pôr do Sol nas Coisas, que foi contemplado aí pela Lei Aldir Blanc aqui em Minas Gerais. A gente tem patrocínio aí da Secretaria de Cultura, do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura. E aí deixar dar um bem-vindo aqui para todos vocês. Aproveitem a oficina e deixar o Carlos falar, aí se apresentar aí e falar do que vai ser a oficina para todos nós aí. Com vontade, Carlos. Obrigado, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Rômulo pelo convite, né? O Rômulo é um amigo querido aí, que conheci através da Mostra Grampo, né? Um projeto muito massa. E eu sou poeta, nascido em Fortaleza, capital do Ceará, né? Atualmente estou morando em Ouro Preto, já tem 3 anos que estou morando aqui. Sou estudante de filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? Sou também pesquisador de decolonialidades, de epistemologias decoloniais. Eu pesquiso também estética a partir da ótica da dessublimação da arte do Herbert Marcuse, um filósofo alemão. Sou editor também, né? Sou idealizador do Coletivo Reconecta, idealizador da Pluriverso Edições Independentes, dois coletivos aqui de Ouro Preto, né? Que eu comecei aqui em Ouro Preto. E hoje nós vamos, então, desenvolver juntos, né, uma oficina sobre encadernação, mas que eu vou mostrar todo o processo de produção, né, de fanzines a partir de ferramentas digitais, né? Vale ressaltar que todas as ferramentas são ferramentas gratuitas, né? Eu utilizo Linux, então as ferramentas que eu utilizo são de código aberto, né? São acessíveis. Isso tem muito a ver com a minha linha ideológica, né, de desenvolver as zines. Eu vou explicar isso melhor no decorrer da oficina. Eu quero ressaltar antes, né, que eu costumo fazer essa dinâmica, eu também sou professor, e há algum tempo, aí, desde o início da realidade desse contexto causado pelo Covid-19, eu tenho ministrado aulas através do Google Meet, e aí eu aprendi que eu preciso ter uma dinâmica para conseguir desenvolver, né, as oficinas de uma forma coerente. Então, eu desenvolvo um roteiro, eu sigo esse roteiro para apresentar, e aí eu divido as apresentações normalmente em 2 momentos, né? Esse momento da apresentação e um segundo momento que seria uma troca de ideia a partir de tudo que foi apresentado, para sanar dúvidas, enfim. Caso tenham a necessidade de intervir em algum momento para fazer pergunta, fiquem à vontade, eu só peço que façam isso através do áudio, porque eu não vou conseguir acompanhar o chat, tá bom? Então, vou iniciar essa apresentação, vou, então, portanto, seguir esse roteiro, né? Provavelmente não vou estar vendo vocês, vou estar lendo aqui. Essa oficina, como eu disse, ela tem a intenção da produção de um livreto artesanal, né? Eu gosto de chamar de zine, então é a produção de uma zine feita a partir de ferramentas digitais, certo? Uma das primeiras questões que surgem, né, no meu processo de desenvolvimento de uma zine é pensar sobre o tipo de zine que eu desejo produzir, né? Qual o aspecto, o que ela vai trazer de identidade visual, né? Então, como poeta, normalmente eu produzo zines de poesia, né? E nesse sentido, a escolha das poemas e das linguagens que serão utilizadas tem a ver com os sentimentos originados em consequência aos textos, ou ao contexto que a gente está passando, né? Que eu estou passando, como eu sou transpassado por isso. Eu vou mostrar aqui um exemplo, vou apresentar aqui, está aparecendo para vocês aí? Tá. Pronto. Essa zine eu criei especificamente para esse momento, para essa oficina, né? Caboclo Sonhador. Então,
nós veremos o passo a passo de como essa zine ela foi desenvolvida, certo? Ela tem uma mistura de linguagem, ela tem um formato um pouco diferente das que eu estava acostumado a fazer, né? Um novo projeto, um novo modelo de zines que eu estou fazendo, e eu vou explicar também a questão da impressão, né? Quais seriam as impressões melhores para esse tipo de zine também, tá bom? Deixa eu voltar aqui pro... no caso dessa zine, né, nós iremos utilizar e falar sobre os processos de produção e encadernação. Essa zine, ela foi influenciada, né, eu fui influenciado, como eu estava dizendo, no processo de desenvolvimento, né, eu expresso muito aquilo que o contexto que eu estou vivendo me transmite, me transpassa, os sentimentos causados através dela. Né? Então, essa zine, ela foi influenciada por uma canção do Flávio José, né? Flávio José é um cantor de forró muito bom, então ele me influenciou muito, né? E além da canção, também fui bastante influenciado pelas lembranças de um de meus tios, né? Que foi agricultor a vida toda e que hoje se encontra acamado devido a uma lesão que ele sofreu na coluna vertebral, né? Então essa zine é também uma homenagem a esse meu tio, né? Tio Luiz. E o título da zine é uma referência direta à música mencionada, né? Caboclo Sonhador. Normalmente, em minhas produções, a primeira coisa que surge é o título. E a partir dele, eu começo a pensar no desenvolvimento do projeto, certo? O título, ele me fornece uma espécie de primeira direção, né? Ele me dá um direcionamento inicial e aí, em seguida, que eu penso sobre o conteúdo, né? Nesse caso, né, no caso do Caboclo Sonhador, aconteceu de forma um pouco diferente, porque me veio primeiro a ideia da capa, e depois do título, e em seguida eu escolhi quais poemas poderiam ter ligação com o projeto. Né? Então, nessa zine, elas têm poemas meus e de um amigo do Ceará que se chama Rômulo Silva. Né? Esses poemas eles surgem depois já de ter idealizado o projeto. Né? A capa ela é uma referência a Lampião, né? Um dos líderes do cangaço. O cangaço foi um movimento social ocorrido no sertão nordestino durante o fim do século XIX e início do século XX. Os cangaceiros, com seus chapéus de abas largas, roupas de couro enfeitadas, punhais e armas de fogo nas mãos, atuaram em cidades dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O movimento era uma revolta contra o coronelismo e a miséria gerada pela ganância dos chamados coronéis, que eram latifundiários protegidos pelo poder público. Então, essa produção, como todas as produções que eu costumo desenvolver a partir da Pluriverso, ela tem um teor político, certo? Quando eu estou desenvolvendo uma zine de poesia, eu gosto de trabalhar com multilinguagens, né? Como a gente pode ver, ela vai ter imagens e as poemas, né? Essa é a primeira que eu faço nesse modelo, mas eu gosto muito de usar também colagens. E aí eu utilizo para fazer colagens uma ferramenta que eu também vou mostrar para vocês mais adiante. Tá bom? Então, normalmente eu junto artes visuais e poemas nas zines de poesia, né? E eu gosto de trabalhar muito também de forma coletiva. Então, normalmente, as zines que eu desenvolvo, elas são com mais de um autor, né? Mais de um poeta, mais de um artista visual. Porque eu acredito que dessa forma as zines conseguem transmitir ideias que vão além de identidades pessoais, né? Eu penso que isso é o que mais me move quando penso em desenvolver e compartilhar zines, certo? E aí, em outubro de 2019, né, nesse processo de desenvolvimento de zines, eu criei a Pluriverso Edições Independentes. Eu gostaria de mostrar para vocês também aqui a Pluriverso, porque ela é também uma forma que eu encontrei, uma dinâmica que eu encontrei para compartilhar essas produções, né? E aí eu criei um site, esse site aqui, e aí nesse site eu disponibilizo, né, as zines desenvolvidas pela Pluriverso, no caso por mim, por algumas outras pessoas, certo? Também vou falar um pouco dessa ferramenta
mais adiante da oficina. A Pluriverso ela é uma editora baseada em ideais anarquistas, né, que tem como objetivo editar e publicar materiais literários de forma independente e com teor insurgente. Essa dinâmica também de produção literária independente, autônoma, está muito ligada a um dos aspectos mais presentes, né, na ideia de zine. Assim, quem vai estudar a história das zines vão ver essa questão da autonomia, do faça você mesmo, né? Então, a Pluriverso, ela tem isso na sua essência, né? Desenvolver material literário de forma independente com teor insurgente. A partir da experiência adquirida com a Pluriverso, eu comecei a desenvolver novas formas de produção de zine, né? A nossa oficina, ela tem o objetivo de demonstrar o passo a passo de uma das formas que eu utilizo para desenvolver as produções. Aqui eu quero ressaltar também que foi a partir da Pluriverso, a partir da ideia da Pluriverso, o pluriverso é um conceito desenvolvido por um filósofo sul-africano chamado Mogobe Ramose, que tem uma dinâmica contrária à ideia de universal, né, respeitando a subjetividade de cada sujeito, tá bom? Então, a partir da ideia de pluriverso, eu também comecei a pensar sobre uma produção mais política, ou mais teórica, mas com uma linguagem acessível, uma linguagem não acadêmica. Então, por exemplo, o lançamento da Pluriverso mais recente, né, fora o Caboclo Sonhador, é uma pesquisa que eu realizo desde 2013, né, uma parte dessa pesquisa, uma parte pequena dessa pesquisa, que se chama Do BRICS ao Estado de Exceção, certo? Porque eu pensei, por que os textos, os ensaios, eles têm que estar presos dentro do mundo acadêmico, dentro da bolha acadêmica, quando, na verdade, essas questões precisam ganhar as ruas, né? Precisam ter acesso, as pessoas que estão nas periferias, elas precisam ter acesso a essas teorias e precisam ter acesso com uma linguagem que elas compreendam. E aí, nessa dinâmica, eu comecei a produzir, né? Eu passei de quem só produzia zines de poemas para também produzir questões teóricas com uma linguagem acessível. E aí é uma outra dinâmica, não se trata disso hoje, mas é bom ressaltar. Bom? Então, essa oficina de hoje eu dividi em 5 momentos, né, esse passo a passo, em 5 momentos para falar de todo o processo até chegar ao nosso objetivo, que é a encadernação, que eu faço ele totalmente artesanal e de uma forma bem simples, certo? Então, hoje nós vamos desenvolver uma zine utilizando algumas ferramentas digitais. Quando eu comecei a produzir zines, né, eu fazia elas de forma totalmente manual, certo? E atualmente eu produzo todas as zines que eu produzo a capa e o miolo com a ajuda de ferramentas digitais, né? E depois de impressas, eu finalizo as zines encadernando de forma artesanal e simples. A zine Caboclo Sonhador foi produzida utilizando 2 ferramentas, certo? Sendo elas, uma ferramenta que a gente vai utilizar, deixa eu parar a apresentação, a gente vai ficar nessa dinâmica de parar e ficar mudando aqui a apresentação, e aí, deixa eu abrir aqui uma página do site que nós iremos utilizar, porque essa zine, ela foi desenvolvida utilizando 2 ferramentas. Em alguns momentos, é possível, né? Eu vou mostrar também um exemplo de zines que utilizam apenas uma ferramenta. Na verdade, antes de abrir o Canva, eu vou fazer isso. A zine Caboclo Sonhador foi produzida utilizando 2 ferramentas, sendo elas um site chamado Canva, alguns de vocês devem conhecer, é um site muito bom, e que tem uma parte das suas ferramentas totalmente gratuitas. E a outra ferramenta foi uma ferramenta de produção de texto chamado LibreOffice, né? Como eu disse, eu uso o Linux, e essa é tipo o Word do Linux, né? Então eu uso o LibreOffice e o Canva para produzir essa zine que eu mostrei para vocês, o Caboclo Sonhador. E aí, em outras publicações, eu utilizo também uma ferramenta de edição de imagens chamada GIMP, que é uma ferramenta que ela tem tanto para o Word quanto para o Linux. GIMP é GIMP. Eu também vou mostrar para vocês o site onde vocês podem fazer o download, que é uma ferramenta muito boa para quem deseja, por exemplo, produzir
Colagens digital, por exemplo. Eu uso uma das zines que eu vou mostrar para vocês, eu utilizo de colagem digital. Esse aqui é o site, esse aqui ele é tipo um Photoshop para Linux e Windows, e é totalmente gratuito, né? Então é muito bom, vale muito a pena. Quem gosta de manipular imagens, ele é totalmente completo, né? Tipo um Photoshop, e aí eu faço as colagens utilizando essa ferramenta aqui. Eu não vou conseguir abrir ela aqui hoje por dois motivos. Ela não é uma ferramenta que eu utilizo nesse Zine, e ela é uma ferramenta um pouco pesada. Meu computador, ele é um pouco fraco, então não ia conseguir abrir ele junto com o Meet e tudo que eu preciso abrir hoje, tá bom? Então, é uma ferramenta que eu indico para vocês. Vocês vão ver o resultado de uma zine produzida totalmente digital, né? Eu acho que as pessoas que entraram depois não viram, mas eu estava falando que algumas das zines que eu produzo, eu tenho produzido especificamente para as redes sociais, tá bom? Todas as ferramentas que eu estou mostrando e que eu vou mostrar ao longo da oficina são ferramentas gratuitas e algumas de código aberto. Existem dois critérios principais para escolha das ferramentas, né? Eu utilizo dois aspectos, dois critérios para escolher as ferramentas que eu utilizo no desenvolvimento das zines. O primeiro delas é justamente esse, que seja uma ferramenta gratuita, né? E ferramenta gratuita que eu digo, se você quiser contribuir com os desenvolvedores, você pode fazer isso. Eles têm lá sempre a opção de você conseguir contribuir com eles, tá bom? Mas eles não te cobram para você usar a ferramenta deles. E o segundo é que seja uma ferramenta de manipulação simples, né? Que qualquer pessoa consiga utilizar. Ô, Carlos, Oi. dentro desse aspecto aí, desculpa te interromper, você disse que o GIMP também dá para usar no Word. Não, no Windows. No Windows, dá para fazer também a montagem pelo Word ou tem que ser pelo Libre do Linux? Então, dá para fazer também pelo Word. Eu vou mostrar, inclusive, uma zine como exemplo, né, que eu fiz ela totalmente no Word. E aí, sem nenhum outra ferramenta, só o Word. Eu vou mostrar ela aqui para você ter uma ideia. Mas, atualmente, eu gosto de usar o LibreOffice, porque o LibreOffice ele me dá várias ferramentas que o Word não me dá. Por exemplo, eu já consigo finalizar um arquivo no LibreOffice e converter ele diretamente para um arquivo de e-book, por exemplo, direto do LibreOffice. Então, isso é muito revolucionário, né? Mas aqui eu vou mostrar no final um bônus, né? Não tinha pensado, aí depois eu não, vou mostrar um bônus para a gente, que é uma ferramenta que, inclusive, foi a Natália que me indicou, que se chama Calibre, que aí, a partir dela, você consegue colocar nos formatos ideais para e-book. Isso é muito bom. Eu vou mostrar também, tá bom? Então, eu utilizo esses critérios, né? E dependendo do tipo de zine que eu quero produzir, eu consigo fazer ela toda a zine utilizando apenas uma ferramenta, como é o caso da que eu vou já mostrar para a gente. E em outros casos, eu preciso utilizar até 3 ferramentas, né? E aí depende do projeto. Cada projeto, ele é único, né? Eu acredito que quem produz qualquer material literário ou qualquer material artístico tem isso consigo, né? Que cada projeto é um projeto específico, não adianta copiar e colar, né? Cada projeto ele tem e ele necessita de uma identidade visual própria, né? Então, como eu disse anteriormente, em Caboclo Sonhador, eu utilizei 2 ferramentas, né? Que é o Canva e o LibreOffice. Eu vou mostrar o processo nas duas, certo? Mas antes de mostrar o passo a passo da produção dessa zine, eu gostaria de mostrar outros 2 exemplos de zine. Uma delas produzida utilizando apenas uma ferramenta e outra utilizando 3 ferramentas. Essa, utilizando 3 ferramentas, ela foi pensada exclusivamente para os ambientes virtuais e, mais especificamente, para as redes sociais, né, o Instagram. Eu vou mostrar e vou falar o motivo disso. Então, a primeira, ela ainda não foi publicada. Essa zine, ela é uma zine que é feita em parceria com um artista, um autor, que é aqui da região, né? Então, assim, é exclusivo, ela não foi lançada ainda. Eu vou mostrar porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito. Tá aparecendo para vocês?
Ele é um trabalho que eu fiz, esse é o Jânio. Esse eu fiz totalmente no Word. Você está vendo aí esses detalhes? A ideia do autor é que fosse uma zine que tivesse uma influência, que tivesse uma referência ao cordel, à literatura de cordel, porque ela é como se fosse um cordel, né? Então, aí eu fui procurar. Quando você vê esses desenhos que tem nela, são fontes, né? É uma fonte específica, né? Como se eu estivesse digitando letras, só que são imagens. E aí eu montei ela toda a partir de duas fontes, utilizei duas fontes para montar ela, e toda no Word, certo? Então, é muito possível. Hoje a gente não vai ver o passo a passo dela, como eu disse, é uma novidade, a gente ainda não lançou, não tenho nem autorização para divulgar ainda, né? Porque ainda está no projeto de finalização, tá bom? Eu quis mostrar para vocês só para ver como é possível. E então, isso foi feito a partir de uma ferramenta, né? Muito simples, sabe? E agora eu vou mostrar uma outra, que essa foi feita especificamente para o ambiente virtual. Deixa eu abrir aqui o site. Ela está disponível lá na nossa página da Pluriverso, pluriverso.ed no Instagram, e ela foi feita a partir, né, de um texto de domínio público, de um anarquista, e ela se chama Fascismo e Democracia Burguesa, uma zine para a geração Y. Né? Ela foi feita a partir de textos do Malatesta. Não sei se vocês conhecem o Malatesta. Mas vocês estão vendo ela aí? Ó, essa é a capa dela, ela é em 2 volumes, né? Esse é o volume 2, eu gosto mais da capa desse aí, é isso. Então, essa é a capa do volume 2, ela é em 10 páginas, né? Então, ela mistura duas questões. Essa parte aqui é toda feita no Canva, você vê essa parte de baixo aqui, tudo isso são imagens que você consegue utilizar a partir do Canva. E essas partes aqui são colagens, essas de baixo, eu não sei se vocês estão vendo a setinha do mouse, mas essa parte inferior aqui, ela é feita com colagens que eu fiz a partir do GIMP, né? Eu cortei com o GIMP. Eu uso o GIMP muito nesse sentido aqui, tá vendo? Aparecem colagens digitais. E ela é produzida... E essa aqui é o volume 1, certo? Essa aqui, a capa, ela é toda feita com o Canva, com o que o Canva me proporciona. E essa aqui é feita com cortes que eu fiz, né, a partir do GIMP. Tá bom? Deixa eu ver. Então, agora a gente vai já entrar, né? Eu mostrei esses 2 exemplos para que a gente tivesse algumas ideias de formas que é possível, né, desenvolver a partir de uma ferramenta, de 2 ou de 3, né? Então, esses são exemplos. Agora nós vamos entrar especificamente no passo a passo da produção, como que eu fiz a produção dessa zine Caboclo Sonhador, tá bom? Eu vou abrir aqui uma outra apresentação, eu vou mostrar agora o processo da capa, né? Essa capa, ela foi feita toda no Canva, né? Como eu disse, eu utilizei, né, como referência a imagem do Lampião, certo? E eu usei imagens de domínio público. Isso é importante que se diga também. Todas as imagens que eu utilizo nas produções de zine, ou são imagens de domínio público, ou são de artistas convidados e que têm todos os seus créditos na produção. Então, venham aqui, está aparecendo para vocês aí, né? A tela. Eu abro aqui o Canva, né, o site canva.com, e aqui do lado direito, né, você precisa fazer quem não tem, precisa criar uma conta. Essa conta ela é criada de forma muito fácil, gratuita, e aí você vem aqui do lado direito, criar um design, certo? E aí você já tem várias opções aqui que você pode criar a partir dessas que já existem, mas eu gosto de escolher um tamanho personalizado, porque eu escolho um tamanho
que a qualidade fique melhor, tá bom? Então, para essa zine, eu escolhi o 1414 pixel por 2000. Deixa eu aparecer aqui. Eu vou mostrar numa dinâmica bem simples, né? Você vai ter essa tela aqui, né? Quando você escolhe a padrão e tal. E aí, você vai ter a opção, deixa eu só vir aqui no... Você vai ter a opção aqui do lado esquerdo, uploads. Aqui é onde você vai poder colocar todas as imagens que você quer usar nas suas produções, certo? Nesse caso, eu utilizei essa imagem. Então, você está vendo que está aqui o papel em branco, né? O fundo, como se fosse o fundo da sua capa. Esse processo aqui é o da capa. Eu vou falar também sobre uma questão relacionada à capa, porque ela pode ser feita de duas formas, certo? E aí vai depender do resultado final que você deseja para a zine. Eu arrasto a imagem que estava ali em uploads, eu clico em cima dela e arrasto para cá e solto. Ela já me dá um fundo. Alguém quer falar algo? Eu não consigo ver, eu só vejo o site aqui do Canvas. Eu acho que parou a apresentação. Não tá. Ela tá só naquela parte dos seus designs recentes. Tá, deixa eu parar e. O inicial. Deixa eu parar e abrir de novo, então. Para ver se vai. Agora. Agora tá certo. Tá, então deixa eu voltar aqui esse processo. Ela vai aparecer essa página em branco, certo? Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo que tem várias imagens. Certo? Do lado esquerdo. Certo. Pronto. Aqui são as imagens que eu envio para o site. É o meu banco de imagens. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima de uma imagem dessa, da imagem que eu escolhi, e arrasto para cá. E aí eu coloco aqui e solto. Ela vai me dar um fundo. Eu tenho que clicar e arrastar, porque se eu só clicar na imagem, ela vai abrir uma imagem dentro da que já está lá, né? Ela não vai ficar como fundo. Então, aí está aparecendo para vocês o fundo da imagem, certo? O que foi que eu fiz nesse caso específico do Caboclo Sonhador, né? Eu peguei essa primeira imagem, eu queria trabalhar com essa ideia dos cangaceiros, o Caboclo Sonhador, né? Quem conhece a canção, ela tem uma ideia que remete a essa questão dos cangaceiros, e a imagem ficou aqui. Ela ainda não ficou centralizada do jeito que eu gostaria. Então, eu clico 2 vezes sobre ela, ela vai abrir de uma outra forma, que vai permitir que eu arraste essa imagem. Então, eu centralizo ela aqui, ó. Certo? Cliquei fora. Agora ela ficou centralizada do jeito que eu gostaria. Mas eu não quero utilizar ela assim, porque nesse caso eu tive a ideia de deixar algo subentendido, né? Não mostrar de fato como que era a imagem. E aí eu venho aqui, o Canva me fornece a opção de efeitos, sabe? E aí ele me fornece vários efeitos gratuitos que eu posso utilizar nessa imagem. O efeito que eu escolhi, né, para essa produção, aqui do lado esquerdo tirou, vocês viram que desapareceu as imagens e já apareceu os efeitos, certo? Ó, essa que eu utilizei se chama Radiate. Vocês viram que já mudou o aspecto aí, né? E no desenvolvimento da ideia que eu tive para essa zine, eu pensei, eu quero utilizar as cores vermelho e amarelo nessa zine, né? Era uma vontade que eu tinha, são cores que eu gosto muito, então eu quis utilizar. E aí, o que eu fiz? Aqui já está o fundo que eu gostaria. Eu vou diminuir um pouco aqui. Eu acho que está travando aqui por conta da transmissão da coisa aberta, né? Deixa eu... Só um momento. Deixa eu ver aqui. Ó, aí o que foi que eu fiz aqui? Ela já está aqui, né? Do jeito que eu queria, esse é o fundo. Então,
nessa opção aqui da esquerda, na esquerda você vai ter várias ferramentas. Uma delas se chama elementos, e aí tem um ícone de busca. Eu digitei aqui no ícone de busca quadrado, certo? E aí apareceu aqui algumas opções para mim. Dentre elas, eu escolhi essa, por exemplo. Coloco ela aqui em cima, vai sobrepor a imagem, né? Ela não vai aparecer. Do lado direito, aqui, tem uma opção que se chama posição. Do lado da posição, tem uma que se chama transparência. E aí eu utilizo essa transparência. Já mudou, né? Só que ela tá lilás. Eu coloquei aqui transparência 60. E aí eu vou mudar a cor dela, tá bom? Deixa eu ver especificamente a cor que eu utilizei para ficar o mais próximo dessa que eu fiz. Mas espera aí, o quadrado você aumentou, ampliou, colocou, Ó, já estava transparente? Não, você fez a transparência para a imagem aparecer, né? Isso, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu fui rápido, né? Ó, do lado aqui vai ter as opções onde tem um quadrado, certo? Na imagem você viu que eu cliquei e arrastei. Na escolha, sim. Na escolha do quadrado eu só clico, aí ele vai aparecer aqui, certo? E aí eu aumento. Ajusta e tal. Oi? Não, é isso. Você ajusta conforme você quer e tal. E Aí depois faz a transparência, né? Isso, do tamanho que eu quero, depois eu faço a transparência. E aí, aqui em transparência, nesse caso, eu vou até ver se no outro também foi 60 que eu escolhi. Foi exatamente 60. Só que aí eu escolhi outra cor. Ele tá lilás aqui, eu escolhi o vinho, certo? Você viu aqui onde eu coloquei? Eu clico em cima dele. Aqui na esquerda tem um quadradinho pequenininho com a cor. E aí, quando eu clico, já vai mudar aqui onde estava os efeitos ou quadrado e vai aparecer essas opções aqui, que é para escolher a cor dessa imagem sobreposta. Certo? E aí, aqui eu escolho a cor que eu quiser. Ele tem uma gama de cores muito grande. Então, eu decidi trabalhar com o vermelho, né? Com o vinho, no caso. Rômulo, acho que a nossa oficina vai dar mais de 1 hora, assim, eu acho, não sei. Mas esse é o processo mais demorado, não tem problema não, né? Nossa, o tempo aí é nosso amigo aí. Vamos fazendo. É tudo nosso. Tá, então é isso. Ó, em 3 passos, eu já tenho aqui a capa que eu queria, né? E aí, qual foi o próximo passo que eu pensei? Eu pensei, qual tipo de fonte ela vai casar com a ideia que eu quero, né? Com o que eu pensei para o Caboclo Sonhador, certo? E aí eu venho aqui do lado esquerdo, onde estão os elementos, tem textos também. Deixa eu abrir aqui, está um pouco lento. E aí nessa opção, eu escolhi qualquer uma, né? E nesse caso aqui eu escolhi essa primeira opção aqui, que é adicionar um título. E o título eu já havia pensado, Caboclo Sonhador. A dinâmica aqui é só a escolha do lugar que eu gostaria de dispor esse título, né? E como que eu gostaria que esse título tivesse presente aí? Qual a identidade visual? Porque eu acredito muito que a capa é de suma importância para mostrar a identidade visual e aquilo que a pessoa que vai ter acesso a essa zine, ela pode esperar da zine, né? Então, eu escolhi dispor, você viu, eu escolhi aqui adicionar um título, certo? Para que a gente possa fazer de forma mais rápida, eu vou colocar o título que eu já havia escolhido, né? A fonte que eu já havia escolhido, eu vou mostrar para vocês qual fonte foi, tá bom? Eu escolhi essa fonte e dispus dessa forma. O nome dessa fonte é Balu. E aí você vai pensar onde ela fica melhor, né? De acordo com a imagem que você escolheu. Acho que esse é um processo que é muito pessoal, assim. Mas a ferramenta, ela te dá toda a liberdade, né? E você tem aqui acesso a várias fontes gratuitas e outras pagas, mas tem uma gama de fontes gratuitas muito boas. Como eu disse, cada projeto, para mim, no desenvolvimento dos projetos, elas têm uma identidade específica, né? Então, nesse caso aqui, eu gostei de pôr o título dessa forma,
né? Então, em seguida, eu pensei, e aí eu fiquei na dúvida, e ontem, ouvindo o Rômulo, né, eu até pensei junto dele, assim, porque eu sempre tenho essa dúvida também, da identificação, se eu coloco a identificação na Zine ou não, e tal, mas nesse caso eu coloquei, né, que no caso foi uma Zine produzida por mim, né, os poemas são poemas meus e de um amigo que se chama Rômulo Silva, né, então, tanto o título quanto o nome dos autores é a mesma fonte, né, em tamanhos diferentes. Aqui já está pronta a zine, a capa. Algumas pessoas não gostam de colocar as identificações, e eu compreendo e até concordo, né? Eu gosto, principalmente depois que eu comecei a entender a importância de algumas questões, né, de apresentar a identidade visual, eu achei mais interessante sempre colocar. E aí eu decidi, em todas as zines que eu produzo, identificar elas como sendo algo desenvolvido pela Pluriverso Edições Independentes. Então, nesse caso, eu coloquei a logomarca, né? A logomarca também, ela foi desenvolvida toda pelo Canva, né? E aí não foi nessa vez, é algo que eu já tenho, eu já desenvolvi há algum tempo, e aí eu coloquei ela. E como uma produção feita em parceria com a Ame o Poema, né, em parceria com o Rômulo, eu também coloquei a da Ame o Poema, que está aqui, ó, no meu banco de imagens, certo? E aí eu dimensiono ela, é uma ferramenta muito fácil de utilizar e que me dá uma vastidão de formas de disponibilizar aquilo que eu desejo nela, certo? A capa aqui já está praticamente pronta, não está igualzinha a da Zine finalizada, né? Mas o processo que eu fiz para o desenvolvimento dessa capa foi esse, tá bom? Eu vou mostrar aqui a capa da Zine. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse processo? Antes que eu mostre a outra parte? Tá ok, né? Então, esse foi o processo que eu fiz para desenvolver, né, essa capa. Deixa eu mostrar ela aqui já. Ó, essa aqui é a que ficou finalizada, certo? O que eu tenho para falar em relação... Essa é a contracapa. O processo foi o mesmo. Mudou a imagem, mas a fonte e o processo de produção é o mesmo da capa, certo? Você pode perceber que ela está em 4 laudas, né? E aí, sobre isso, eu vou falar mais adiante, mas eu acho que já vale também pontuar aqui. Ela está disposta em 4 laudas. Por quê? Porque no processo de impressão, né, quando você vai imprimir o livreto, né, quando você escolhe a opção livreto, o arquivo precisa ser múltiplo de 4, certo? Para que saia perfeito, o arquivo precisa ser feito em múltiplo de 4, né, para ficar em livreto. Essa capa, você tem 2 modos de fazer, e aí você precisa pensar no final. Qual o resultado final você quer com essa zine? Como que você quer imprimir ela? Por exemplo, eu, no caso, vou mostrar aqui algumas. Essa é o Brix que eu estava falando. Não sei se está aparecendo direitinho. Essa arte aqui é uma arte feita por um artista da Argentina, que atualmente mora aqui em Ouro Preto. Essa é uma outra, se chama Poesia Molotov. Eu costumo utilizar para a capa um tipo de papel e um tipo de impressão, e para o miolo outro tipo de papel e outro tipo de impressão, certo? Então, eu crio para cada zine 2 arquivos diferentes. Um arquivo só com capa e contracapa, e necessariamente precisa ser um arquivo de múltiplo de 4, né? E para o miolo separado. Por quê? Porque no processo de impressão, como eu escolho um papel diferente, uma impressão diferente, a capa eu gosto de dar um destaque maior, né? Eu gosto que seja uma impressão que preserve a arte, né, da capa. Então, normalmente eu imprimo a capa, é um pouco mais caro, mas eu imprimo ela em impressora a laser, né, uma impressora que tem uma ótima qualidade e sempre colorido. Mesmo que seja preto e branco, eu peço para que seja impresso na opção colorida, né? Porque a qualidade da arte se mantém.
E aí eu faço, então, a impressão só da capa. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre os papéis, a escolha de papéis. Eu faço uma arte só da capa e uma do miolo, certo? Deixa eu voltar aqui, então, para o roteiro, porque senão eu vou me perder, né? Depois de aplicar os efeitos e tal. Deixa eu ver, pronto. E aí, capa pronta, eu sigo, então, para finalizar o miolo, para iniciar o miolo. Eu vou apresentar aqui a zine novamente. Deixa eu abrir ela aqui. Ela está aberta. Então, a capa ficou pronta, né? Foi aquele processo, e aí eu venho para o miolo. O miolo é justamente isso. O miolo ela vai ser uma junção de LibreOffice com Canva, certo? Por que eu fiz assim? Porque eu escolhi colocar uma imagem num fundo que ficasse um pouco transparente para colocar os poemas sobre essa imagem. Então, isso eu só conseguiria fazer a partir do Canva. Vou mostrar para vocês como eu fiz também. E muito simples, né? Mas, deixa eu mostrar aqui. Eu costumo fazer, né? E aí algumas pessoas também têm algumas objeções a essa forma que eu faço, dizem que se aproxima muito das editoras convencionais e perde um pouco da imagem da zine. Eu penso nisso em duas questões. Então, na primeira parte da zine, eu costumo colocar as informações relacionadas à própria zine, né? A produção, né? Quem são os autores, quem produziu a capa, uma realização, onde foi a data, né? Eu acho isso importante, porque eu acredito que as zines também, elas são documentos, né? Eu gosto de documentar, elas são lembranças também. Eu tenho zines aqui que me lembram de lugares, me lembram de praças, me lembram de pessoas, porque normalmente as zines que eu tenho acesso são de pessoas que estão na rua distribuindo, vendendo essas zines, e aí eu faço amizade a partir delas. Então, quando tem o lugar e a data, para mim é muito bom, porque aí eu lembro dos lugares, e aí eu sempre costumo colocar essas informações nas zines que eu produzo, né? Então, a capa inicial, eu faço, essa capa aqui, ela foi feita toda no Libre, né? Ou essa página inicial foi feita toda no LibreOffice, com essas informações, né? As informações dos autores do poema, quem desenvolveu a capa, o sumário, que eu também acho importante. Eu sempre também tento manter na zine, tanto dos autores quanto dos artistas da capa, ou dos artistas visuais, de tudo que está contido na zine, eu tento colocar para aqueles que têm a rede social que o artista utiliza, né? Porque é também uma forma de divulgar o trabalho dessas pessoas. E aí coloca a realização e o contato, né, da editora, no caso da Pluriverso Edições Independentes, né? Como que você consegue entrar em contato? Porque às vezes a pessoa ela teve acesso àquela zine, ela gostaria de conhecer outras produções. E aí eu deixo aqui justamente o site que eu mostrei para vocês no início, certo? E o prefácio. O prefácio eu acho importante porque é o espaço que eu tenho para falar sobre do que se trata aquela zine, certo? Então, eu faço um prefácio de acordo com cada uma das zines. Agora eu vou mostrar para vocês o processo do miolo, como foi desenvolvido esse miolo, né? De uma forma muito similar à capa, né? Ela só não vai ter essa sobreposição. Deixa eu abrir aqui agora o do miolo. Esse é um dos poemas que está contido, um poema do Rômulo Silva, né? Você vê que tem um fundo um pouco mais transparente e o poema em cima do fundo, certo? Eu vou abrir aqui um novo arquivo para que a gente faça mais ou menos o que foi feito nesse caso. Eu acho que quando eu saio aqui, dá aquele problema de novo, não é isso? Eu acabei... não estou vendo de novo aqui, não. Eu acabei sem querer. Te perguntar, desculpa incomodar.
Não, fica à Mas a vontade. pergunta é, no caso, você fez ali, mostrou como prefácio, você fez no LibreOffice ou você fez no Canva? Eu só Então, esqueci de pegar essa parte. pronto, o prefácio não. O prefácio eu fiz ele no LibreOffice. Eu vou mostrar ele aqui. Tá. Só um momento. Antes de passar para o restante do miolo, eu vou mostrar ele aqui. E essa parte onde não tem imagem, deixa eu sair dessa... Ô, Carlos. Oi. Oi, boa noite. Não, é só Ó, porque aqui é o LibreOffice. a minha pergunta é Sim. próxima do Felipe. Eu não entendi Fica à direito vontade. qual foi a diferença do uso do LibreOffice para o do Canva, porque o Canva também tem um editor de texto, né? O porquê de você ter feito essa dobradinha. Então, eu não gosto de usar o editor de texto do Canva porque ela não me dá. E aí eu acho que é mais por conta de costume, né? Eu não consigo ter dimensão da fonte, do tamanho real da fonte. Para mim, o tamanho que eles colocam na fonte no Canva é diferente do LibreOffice. E aí eu já fiz esse teste porque em algumas outras linhas eu tentei fazer só no Canva. E aí a dimensão ficou muito diferente do que seria no Word, no LibreOffice, né? Então quando se trata apenas de texto, eu prefiro utilizar uma ferramenta de texto, como Word ou LibreOffice. É mais por conta disso. Essa que está aparecendo para você, essa aba aí já é do LibreOffice, certo? Eu não consigo ter dimensão do que eu tenho aqui, está aparecendo para vocês, né? Do que eu tenho aqui relacionado ao tamanho da fonte, eu não consigo ter dimensão no Canva, por exemplo. E aí, para mim, é mais fácil utilizar, quando se trata só de texto, essas duas partes aqui, elas foram feitas no LibreOffice. Quando se trata só de texto, eu prefiro dessa forma. Eu tenho mais habilidade, né? Inclusive na quebra das páginas, tudo direitinho. E aqui, você já vê que é a parte que eu vou mostrar para vocês lá do Canva, né? Que aí eu finalizo lá como uma imagem e só transmito para cá, certo? Tem mais alguma coisa relacionada a isso? Então, você faz as imagens no Canva. Nesse caso aqui. E passa para o LibreOffice para fechar a sua zinha. Isso. Entendi. Essa de imagem, eu faço ela no Canva e eu salvo como PNG. Eu vou mostrar aqui rapidinho, eu acho que vai ficar mais fácil. Porque PNG também mantém uma alta qualidade. E aí, na hora da impressão, isso é importante. Sempre que a gente puder manter o máximo de qualidade possível, é importante para que, na hora da impressão, fique boa, né? Não sei se deixa eu ver qual foi que eu abri. Tá. Vocês me dizem se está... Não é essa, não. Essa é da capa. Deixa eu fechar ela, que já foi. Eu vou abrir aqui... Então, a parte do miolo agora, e aí a gente vai ver isso de forma mais prática, certo? Aqui é o miolo. Deixa eu abrir aqui um... Pronto, eu vou fazer a do meu tio, que é em homenagem. Vocês estão vendo aí, então, a imagem em branco, né? Estamos sim. Ó, o processo foi praticamente aquele mesmo que eu mostrei na capa, certo? A imagem que eu coloquei, por exemplo, para a poema que eu fiz para o meu tio, eu puxei aqui, né? Coloquei a imagem aqui no centro e só recoloquei em outro lugar. E aí aqui, lá você viu que a gente usou o filtro, né? O efeito. Aqui eu usei o filtro, porque a imagem está colorida, eu não queria usar a imagem colorida. Então, o próprio Canva, eu não preciso usar o GIMP nesse caso, porque o próprio Canva, ele me proporciona esses filtros que eu posso deixar preto e branco. E eu acho mais importante que fique preto e branco. Inclusive, né, eu vim aqui em filtros e escolhi, tem vários filtros. E aí, inclusive, tem a intensidade do filtro, né? Você escolhe qual a intensidade você quer utilizar, certo? Eu deixei ele aqui em 50. E aí, para que eu colocasse o texto, eu fiz duas coisas. Primeiro, eu diminuí aqui a transparência, como eu fiz lá na capa, né? Só que na capa eu diminuí a transparência da sobreposição da imagem, apenas, né?
E aqui, nesse caso, eu diminuí da imagem, porque senão não ficaria perceptível, né? Pronto, aí eu diminuí a imagem e, para além disso, também coloquei uma sobreposição, porque para destacar ainda mais, na hora da impressão isso é importante também, né? Para destacar ainda mais e aí eu usei aquele mesmo quadrado que eu usei na capa, só que aí eu coloquei de outra cor, aquela estava vermelha, nesse caso aqui eu coloquei cinza. Certo? Quando você for aqui em cores, muitas vezes ele vai te dar essa opção aqui, que é a cor da imagem que você usa, né? Isso é bom para quem vai fazer algo a partir de marcas e tal. Ele vai disponibilizar as cores da logo e tudo. Deixa eu deixar 30 aqui. Certo? Eu fiz esse processo aqui. Ficou compreensível? Só puxei a imagem do mesmo jeito que eu fiz na capa. A única diferença da capa para essa parte aqui foi que a própria imagem eu também diminuí a transparência. No caso da capa, eu não diminuí a transparência da capa. Certo? Então, esse é o fundo. A partir daqui, eu já coloco meu texto. Eu vou pegar, vou mostrar para vocês o próprio que está na zine, para que a gente esteja sempre junto com aquilo que vamos ver no resultado final, certo? Então, essa aqui é como ficou a da zine. Ó, a transparência aqui da sobreposição ficou em 20, lá na capa tinha ficado 60, porque eu queria dar um destaque diferente do que eu quero dar para o miolo, certo? E aqui o poema está com a mesma fonte que foi utilizada na capa, certo? Eu decidi deixar tudo isso. Finalizado esse processo, né, aqui é uma página da zine, aí eu venho aqui, ó, vai ter a opção de download, baixar a imagem, certo? Ele vai me dar aqui algumas opções. Nesse caso, eu prefiro sempre escolher a opção PNG, certo? Porque a opção PNG ele vai manter a qualidade lá que eu escolhi lá atrás. Você lembra quando eu fui abrir um novo design, eu escolhi a dimensão da página que eu queria, que eu coloquei 14 por 2000 pixels, né? Então, quando eu escolho baixar em PNG, ele mantém essa qualidade. Se eu escolher outra opção, essa qualidade não fica, certo? Então, aqui já está finalizado uma página do miolo. Todas as outras páginas foram feitas dessa forma. E aí, eu volto lá para o Canva, né? Ou lá para o LibreOffice, desculpa. Eu vou apagar aqui, e aí eu acho que essa parte é a mais simples. Eu vou mostrar, eu vou abrir aqui, vou apresentar o Canva novamente, ou o LibreOffice, e aí mostrar como que eu fiz para a montagem, para aí a gente já partir para as finalizações, tá bom? Deixa eu abrir aqui o... Pronto. Tá aparecendo aí para vocês o LibreOffice? Beleza. Então, aqui é justamente a página que está do meu tio, certo? Essa que a gente viu montando aí. Essa parte aqui já ficou tudo certo, né? Muito simples, feito no LibreOffice, tudo. E aqui, tirei a imagem, venho aqui na opção inserir figura. Deixa eu encontrar aqui a figura dele. Pronto, a imagem dele vai aparecer aqui, eu só redimensiono essa imagem para ficar do tamanho da página. Muito simples. E o que eu gosto, né, na zine e nessa ideia do faça você mesmo é porque é muito simples. É muito simples produzir. Sim, né? Desculpa, só que essa daí o texto você fez no Canva, correto? Isso, essa aí é toda essa imagem foi feita lá no Canva, fiz o download dela como PNG. Normal inseriu a imagem no arquivo, tanto no Word como no LibreOffice, entendi, perfeito. Isso, mas só que você tinha falado que o corpo do texto ia ser usado, você prefere no LibreOffice, entendeu? Não. Mas quando a imagem é só de texto. Quando tem a mistura da mescla da imagem com texto, ou então colagens, aí você então usa o aplicativo, no caso.
O Canva ou então o GIMP, no caso, né, para fazer a colagem. O GIMP para fazer... O GIMP eu utilizo ele mais para fazer o recorte das imagens, né? Para fazer o recorte antes de inserir em qualquer outra arte que seja, né? Mas quando eu quero montar uma página mesclando imagem e texto, eu sempre gosto de utilizar o Canva, porque eu acredito que é uma forma mais prática e o GIMP também mantém uma qualidade muito boa, né? Eu acho que até melhor que o Canva. A questão do GIMP é que ele é um pouco mais complicado, o manuseio dele é um pouco mais complicado, por se tratar de uma ferramenta específica para manipulação de imagens. Então, para facilitar o meu processo, eu faço o recorte no GIMP e transmito para o Canva. Dá para fazer todo esse processo de imagem no próprio GIMP? Dá, mas aí é um processo mais complicado. E o Canva facilita meu trabalho e mantém a qualidade da imagem fica perfeita, certo? Então é isso. Quando eu preciso fazer essa junção, eu gosto de fazer ela no GIMP para montar a imagem e depois transferir para cá, certo? Então todo esse miolo foi feito dessa forma, né? Como eu falei, se você ver, vai ter aqui um espaço em branco, né? Depois da capa e antes da contracapa, né? Esse arquivo está montado com 12 páginas, porque na hora da impressão, ele precisa, como eu disse, você vai escolher a opção livreto, eu vou mostrar aqui ele como estava antes, certo? Arquivo, aí visualizar a impressão. Quando você for imprimir, pedir para imprimir, você vai, na própria impressora, vai ter a opção livreto, e nessa opção é necessário que o arquivo esteja em múltiplo de 4 páginas. E aí fica dessa forma, né, a montagem. Eu fiz a montagem toda, aqui a junção de 2 poemas com uma imagem só de fundo. Né? Então, essa é uma forma da zine. Ô, Carlos. Oi. Posso fazer uma perguntinha rápida? Por favor. É o seguinte, eu tinha uma dificuldade, eu comecei a fazer zine no LibreOffice, né? Eu utilizava o LibreOffice, o Office, né, e tal. E aí, quando eu formatava e botava para imprimir em formato livreto, as margens aumentavam bastante em relação ao arquivo que eu tinha, né, em formato normal. E aí, como eu não conseguia mexer, eu migrei para o Canva, né? O Canva foi uma grande revolução na produção das minhas zines, né? E eu faço tudo no Canva. Eu trabalho como editor de texto, de imagem e tal, entendeu? Uhum. Só que eu reconheço que o Canva ele tem muitas limitações na edição de texto. Por exemplo, parágrafo, quando você faz a quebra de página, de uma página para outra, fica tudo meio cagado, você tem que ficar ajeitando. Até mesmo quando você salva o arquivo em PDF ou em imagem, é possível dar algum erro, uma diferença entre o que está na tela, no arquivo lá no Canva, e o arquivo salvo, né? O que se faz para não ter esse problema no LibreOffice? Porque eu sofria com isso. Ele achatava, ele diminuía a página do meu texto e a margem ficava enorme, entendeu? Entendi. O que eu faço eu exporto o arquivo em PDF. Entendi. Só. E aí inclusive eu tenho esse aqui que a gente está vendo, ele está direto no LibreOffice, certo? Deixa eu mostrar ele já no formato PDF para você ver. Eu só faço importar ele, exportar ele como PDF. E aí ele, para mim, nesse sentido, nunca apresentou nenhum problema, não. Vou te mostrar ele aqui, o arquivo em PDF, tá bom? Só um momento. Eu falo isso, por exemplo, essa tua capa que você fez, quando eu tentei fazer algo parecido no Libre, quando eu fazia impressão, a imagem ela não ficava toda na página. Ela diminuía e ficava aquela margem branca.
Mesmo você exportando ela como PDF? Mesmo como PDF, eu não sei. Pode ser alguma limitação minha. Ou alguma questão relacionada à própria impressora, não? Então, eu também acho que pode ser. Porque pode ser também. Comigo, essas aqui, essa aqui, ela foi feita toda no LibreOffice. Não apresentou problema. Não sei se dá para ver direito aí. A minha fica cagada. Essa aqui, toda ela foi feita no LibreOffice. E nunca apresentou esse problema para mim. Pode ser algo relacionado a impressoras, o programa da impressora. Beleza. Tá bom? Vou prestar atenção. Valeu, obrigado. Nada. E aí, como eu disse, né, o Canva ele é bom, mas eu não costumo utilizar ele para fazer todo o processo. Eu gosto de criar o que é relacionado a imagens, ou como eu mostrei lá anteriormente, que é algo que eu tenho pensado muito, e aí é uma dinâmica também, que não é uma dinâmica que você vai ter um retorno, né? Eu não penso muito... Quando eu cheguei em Ouro Preto, né, eu tirava o meu sustento vendendo zine. Ouro Preto, para quem conhece, é uma cidade que tem muito turista, então eu vendia zine, eu não costumo colocar valor nas zines que eu produzo, eu costumo chegar para a pessoa, conversar com a pessoa e dizer, me custou tanto para imprimir. E aí a pessoa decide quanto que acha que vai poder contribuir, né? Eu tenho pensado agora nessa dinâmica digital. Por exemplo, essa zine que a gente está vendo, eu já converti ela para e-book, ela já está no Drive, eu vou disponibilizar ela gratuitamente, né? Mas aí tem toda uma dinâmica dos motivos de eu fazer isso hoje, especificamente com ela, porque foi um trabalho, é um trabalho que você desenvolve. Mas eu tenho pensado muito no sentido da zine para ambiente virtual, especificamente, como eu disse no começo, para redes sociais, né? Então, e aí eu comecei a pensar como que eu produzo para uma dinâmica de rede social. E aí eu tenho feito, como vocês viram lá na Pluriverso, todo ele a partir do Canva e do GIMP. O GIMP eu tenho utilizado só para fazer os recortes da imagem e transmitir os recortes para o Canva, tá bom? Deixa eu ver só se vocês têm mais alguma dúvida até esse momento, porque é um processo muito simples, né? Mas se não tiver, eu vou continuar aqui. Ô, Carlos, para quem nunca mexeu com o LibreOffice, ele é fácil de compreender ou como é que você diria para quem nunca usou? Mas para quem nunca usou o Libre, mas já utilizou o Word, por exemplo, ele é muito simples, ele é muito intuitivo. E eu acredito que ele tem ferramentas melhores do que o Word, né? Por exemplo, você consegue pegar esse arquivo que eu mostrei para vocês, que foi feito no Libre, e já exportar ele. Você tem a opção de exportar como PDF, mas você tem a opção de exportar ele como EPUB, que é um arquivo específico para leitores de e-book, né? Para aqueles, o Kindle, essas ferramentas. O Kindle eu acho que não tanto. O Kindle é outro, é o Mobi, né? E aí, para a utilização no Mobi, eu vou mostrar a ferramenta Calibre para vocês. Mais alguma questão nesse sentido? Das ferramentas? Está tudo tranquilo até aqui? Não, pode ir. Tá, deixa eu ver o que ainda temos as outras questões que eu tinha preparado é mais no que se refere à própria dinâmica do miolo, né? Mas eu percebo que isso é algo muito pessoal. A minha produção, a minha forma de produzir, no que se refere ao conteúdo, né? Não no manuseio ou nas ferramentas utilizadas, mas o conteúdo, eu acredito que são conteúdos muito específicos, né? Então, como eu disse, eu uso multilinguagens nas minhas produções, mas aí você cabe ver esse processo das ferramentas apresentadas e adaptar aquilo que você deseja, né? Eu acredito que até o manuseio, até o uso das ferramentas vai depender do resultado final que você quer, certo? Tanto para como você quer a impressão final, quanto para a identidade visual. Tudo isso está muito a ver com o seu intuito e como você pensa e vê a questão da zine, né? A zine, ela tem isso, tem
O conservadorismo, eu acho que ele não faz parte da produção de zine, né? Não tem como você conservar um único jeito, porque aí você conta uma história única, você tenta universalizar algo que é feito para quebrar a lógica, né? A zine, ela parte do pressuposto do faça você mesmo, né? Essa questão que vem aí do anarquismo, do punk, né? Que está muito presente e é revolucionário, eu acredito muito nisso. Então, não existe uma ordem para se denominar uma zine. Uma zine, ela é livre, né? Ela não é feita para ser presa em nenhuma lógica. O que a nossa intenção aqui é apresentar as diversas ferramentas e as diversas formas que você pode produzir sua zine, certo? E aí, no meu caso, eu tenho feito dessa forma, né? Então, essas aqui são algumas das zines que a gente produz a partir da Pluriverso. E agora, no caso, né, eu vou falar um pouco, e bem rápido, porque é um processo muito rápido, o meu processo de encadernação. Como você pode ver, eu penso numa dinâmica do seguinte: nós vivemos em uma sociedade que cobra da gente muitos aspectos. Então, o tempo que nós temos é muito valioso. O meu né? Eu preciso conseguir meios para conseguir recursos para a subsistência. Por isso que eu procuro sempre ferramentas mais simples. Eu procuro sempre simplificar o meu processo. E essas são as ferramentas que hoje eu vejo como ferramentas que simplificam o processo de desenvolvimento das zines, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Eu gosto de produzir zines, eu tenho uma dinâmica, tenho uma mensagem que eu passo através delas, mas, infelizmente, eu não consigo dedicar o tempo que eu gostaria de dedicar para a produção delas. E aí eu conseguiria fazer de outras formas, se eu pudesse, né? Até mais artesanal. Mas aí eu tenho que melhorar o meu tempo, né? Enfim, nós vivemos em uma sociedade capitalista. E aí, pensando nisso também, eu penso no que é o proposto da oficina, né, no encadernamento. O encadernamento, ele é muito simples, o processo que eu uso, certo? Como eu tinha falado, eu escolho sempre há 2 tipos de papéis para cada zine, né, e aí vão variar os tipos de papéis. Atualmente eu estou usando para capa esse aqui, Opaline, né, de gramatura 180, que é um papel um pouco mais resistente e que a impressão ela fica muito bonita, né? Ela destaca bem toda a arte, não sei se dá para você ver. E para dentro, para o miolo, eu tenho utilizado esse papel aqui, que é um papel reciclado, né, de gramatura 75, papel um pouco mais, né, resistente, que dá um aspecto bonito e que casa muito bem com a minha proposta. No caso da zine que eu mostrei para vocês, que tem uma pegada mais do cordel, eu uso o miolo branco, certo? A finalização da zine que eu faço, a encadernação, eu faço com linha encerada, né? Eu utilizo uma agulha. Essa agulha aqui é uma agulha que você compra em armarinho, uma agulha para costurar bola, aquelas bolas de futebol, de futsal. Linha encerada, que é uma linha bastante resistente. Régua e tesoura. Régua e tesoura. Por quê? O que eu preciso fazer aqui é apenas alguns furos. Você está vendo aqui como que fica? Eu dou um laço, eu faço alguns furos nela, e aí eu tenho um problema de uma dinâmica muito específica, né, de medir as coisas para ficar muito próximas, assim, né? Então eu faço de uma por uma. Esse o trabalho maior que eu tenho com as minhas zines é justamente essa parte de encadernar, né? De fechar, de finalizar, porque essa apresentação é uma apresentação que as pessoas gostam muito, né? Ela tem um lacinho aqui, é uma linha bonita, então e fica firme, né? Fica seguro. E eu não uso cola, eu não gosto de usar cola. Então, eu faço aqui 4 furos, né, na capa. Não sei se dá para vocês verem. Essa dinâmica aqui, para mim, é muito difícil. Eu faço 4 furos. Os furos, eles têm uma dimensão de 3 centímetros, um para o outro, são 4, né? Então, eu coloco uma distância de um para o outro de 3 centímetros, que é justamente para pôr a linha e ficar numa distância que não fique muito boa e que não rasgue o papel, né? Então, a agulha, utilizo para fazer os furos. Um pedaço de linha que tem em torno de 10 a 8 centímetros, passo pelos buracos e finalizo ela. Esse é o processo de encadernamento que eu faço, assim, muito simples, né?
E, apesar de simples, é algo que eu demando um tempo, assim, quando, por exemplo, eu vou sair, hoje não, né, porque eu também vou falar aqui no finalzinho como que eu me adaptei para estar fazendo, além do mundo virtual, para estar disponibilizando essas zines. Eu tive que me adaptar, foi aí que surgiu o site da Pluriverso. Mas, normalmente, quando eu vou para a rua, eu vou com algo em torno de 50 zines, né? Então, eu preciso fazer isso aqui de um por um. Isso demora tempo. Essa forma de encadernar aqui demora tempo. Seria melhor utilizar só cola. Só que isso aqui dá um aspecto melhor para aquilo que eu quero, né? O que eu quero, eu dou o valor que eu quero para aquilo que eu produzi, para as poemas que estão aqui, para a mensagem que está sendo passada aqui. Então, não quero simplesmente pegar um papel, e aí eu digo mais uma vez, é a minha escolha, né? Eu não quero só pegar um papel, dobrar ele e entregar para as pessoas, sabe? Eu quero apresentar algo que eu fiz com muita atenção, com muito carinho, com muita dedicação, que para mim tem poemas que falam muito comigo, que transmitem muito de mim, então eu faço com carinho, eu separo um tempo, furo de um por um, não de folha por folha, né? Mas eu pego assim uma zine e furo uma, vou costurando, no caso amarrando, e finalizo dessa forma, né? Quanto a esse processo de encadernação, vocês têm alguma dúvida? Ele é bem simples, né? O que você precisa pensar é só isso, você vai estar trabalhando com agulha, então você precisa de um fundo que seja específico só para isso, né? Eu normalmente tenho utilizado isso aqui é um papelão mais grosso, então eu coloco a zinha aqui em cima e furo ela, né? Porque em qualquer outra superfície que eu colocar, vai ferir a superfície, né? Então esse aqui evita. E aí faço essa costura com a linha, certo? Caso vocês não tenham nenhuma dúvida até aqui, eu já vou partir, então, para a finalização, que eu pensei em trazer aí duas questões que eu acho que seria legal, que uma delas é falar sobre esse processo agora. Essa zine Caboclo Sonhador, ela vai estar disponível para quem quiser fazer o download em alguns formatos digitais, né? PDF, o MOB para quem usa Kindle, e EPUB, que é uma ferramenta que lê e-book até em celular. Então, ela vai estar disponível gratuitamente para quem quiser fazer o download, já tem um drive criado. E aí eu vou falar só a ferramenta que eu utilizei para fazer essa conversão, né? E aí o legal dessa ferramenta é que você coloca todas as informações, a data, tudo direitinho. E sobre a questão de como hoje eu consigo disponibilizar desse material que eu produzo, né? Eu não tenho produzido tanto, porque eu estou trabalhando também dando aula, e não dá para produzir tanto. Mas, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, eu vou já passar para esse ponto. Tudo bem? Duas perguntinhas. Por favor, fica à vontade. A primeira é que eu não escutei direito qual é o papel que você utiliza para a capa. Eu não entendi qual era o nome do papel. O tipo do papel aqui é o Opaline. A marca, Opaline. eu acho que Tá, beleza. Tá pegando aqui. Tá Opaline de gramatura 180, branco. Ele, assim, é um investimento. Ele é um papel um pouco mais caro, né? Mas é isso que eu falei. Eu acho que, não sei, por essas questões, eu pesquiso sobre estética, né? A partir de Herbert Marcuse, sobre dessublimação da arte. Então, eu tenho um apego muito grande com aquilo que eu produzo, relacionado à arte, à poesia, sabe? E aí eu escolho fazer algo que, para mim, fique com a identidade visual bonita. Então, eu escolhi esse papel. A segunda pergunta que eu tenho é se você já teve alguma experiência de utilizar fazer algo multimídia, já que você se utiliza de materiais digitais, né? Você falou que tem feito mais materiais digitais. Se nesses materiais é simples, você só faz essa questão da leitura digital, né? De você utilizar um PDF, um EPUB, ou se você já teve alguma experiência de acrescentar, além do texto, algo musical, ou uma coisa mais hiperlink, sabe? Uma hiperlinkagem, onde a pessoa que está lendo o teu material consegue escutar uma música ou fazer outra coisa. Se você já teve essa experiência.
Ou ainda não, mas agora que você deu a ideia, eu fiquei pensando sobre. É uma ótima, né? Porque como eu mostrei, eu não sei se você chegou a ver, não sei se você já estava quando eu mostrei a zine que eu fiz especificamente para o Instagram. Você estava? Não estava, eu cheguei tarde. Deixa eu apresentar ela aqui para vocês, não sei se os outros viram também, que é isso que inclusive o título dela é esse aqui, ó, Fascismo e Democracia Burguesa, uma zine para a geração Y, né, que é justamente essa galera que não quer mais, isso aqui para eles não querem. E aí, eu vou deixar de dialogar, eu vou ser conservador também, em qual medida, né, eu vou ser conservador, vou dizer, mano, a galera tá em outra dinâmica, eles estão surgindo em uma outra geração, e eu acredito que nós, né, tenhamos também, ou eu tenho interesse de dialogar com várias pessoas, porque eu acredito que toda a dinâmica do contexto social e político que a gente vive depende desses sujeitos também. Então, cabe a mim, né, fazer a minha parte quanto às minhas ações políticas, e viver é um ato político. Então, eu decidi fazer essas zines, né, essa aqui é em referência, eu acho que está muito bem claro com as referências dela, a partir de textos do Malatesta, eu criei essas zines especificamente para o Instagram. Por quê? Porque eu vi que as pessoas, elas, além de ficar mais tempo no Instagram, elas não estão conseguindo ler nem a legenda que tem nas imagens do Instagram. Então, aí eu tive que fazer algo visual, com fotos e tudo, para dispor no Instagram, né? E tudo aqui contém informações de produções teóricas anarquistas, né? Então, é isso. E aí, são coisas que eu tenho feito. Isso que você falou é uma boa, eu vou pesquisar como que eu posso fazer isso, né? Como que eu consigo juntar, isso dá para fazer, inclusive, no Canva, né? O Canva tem os modos de animação que dá para fazer, mas essa questão, essa dinâmica da Zinha, eu acho que é o que mais me deixa motivado e apaixonado, sabe? Essa liberdade que ela tem de ser de várias formas, de vários formatos, e de se apresentar, tem uma gama de apresentações de Zine. Eu hoje tenho me detido a essas formas, tanto essa que eu te mostrei aí do Instagram, quanto essa mais tradicional que muitas pessoas gostam. Assim, aqui em Ouro Preto, eu consegui durante um bom tempo me manter pagando aluguel, comprando minhas refeições, vendendo zine. Muito tempo. Eu cheguei aqui, como artista de rua, vendendo macramê, né? Apesar de já ter uma caminhada. Hoje eu tenho dado aula, que é o que me dá um retorno maior, mas eu vivi durante muito tempo vendendo zine nesse formato aqui e me salvou muito. E para você ver, e eu não tinha nem computador, né? Então eu fazia toda essa produção aqui usando o computador da universidade, né? Eu estudo na Universidade Federal de Ouro Preto, então fazia toda essa produção utilizando os computadores da universidade, imprimindo numa Xerox, num lugar que tem aqui de impressão, e indo para a rua vender, né? Então, assim, esse aspecto também da autonomia, de fornecer autonomia, utilizando ferramentas muito simples, né, é algo que eu considero muito importante também. E se readaptar, né, eu vou... tem mais alguma dúvida em relação à produção ou à finalização da Zine? Eu acho que a encadernação foi a parte mais tranquila, né, muito simples, de fato. Se não tiver, eu queria falar só de mais duas questões. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui o Calibre para vocês, para mostrar como foi que eu fiz a conversão, porque também essa dinâmica do e-book, né, é uma outra dinâmica que nesses tempos que nós estamos vivendo de isolamento social, quando você não consegue ir para a rua, como eu falei, eu consegui, durante algum tempo, tirar meu sustento vendendo zines. Isso para mim foi muito importante, e é muito importante porque isso me dá uma liberdade, sabe? Eu não preciso vender minha mão de obra, né, minha força de trabalho para um burguês, para um pequeno burguês, eu posso ser autônomo a partir de zines, pelo menos em cidades turísticas. E aí, nesse momento, nesses tempos de pandemia, foi necessário eu pensar em outras dinâmicas, né? Como que eu consigo fazer isso agora? Porque não posso ir para a rua, né? Não estava mais precisando, mas pensando se fosse o caso, mas eu gostaria de ainda conseguir, né, ter um retorno financeiro
e também disponibilizado esse material. O que foi que eu fiz? Eu criei um site no Wix, né? O Wix é uma plataforma que você cria site gratuito. Vou mostrar para vocês o site, e aí vou finalizar mostrando também uma outra dinâmica que essa já é mais recente, né? Surgiu muito por conta dessa oficina, que aí eu até conversando com o Rômulo, eu queria pensar como que a gente consegue disponibilizar essa zine, né? O Caboclo Sonhador, gratuito para a galera, mas outros arquivos que não sejam PDF, porque PDF às vezes é ruim para ler no celular. E aí eu consegui transformar em e-book. Então, esse aqui é o site, vocês estão vendo? Esse aqui é o site que eu criei. Aí aqui, ó, tem a seção do escambo, né? Que é onde eu disponibilizo, envio por correios, tem todas as informações dos papéis utilizados, né? Eu vou mostrar a seção aqui específica. Vocês estão vendo direitinho aí? Então, essa aqui é o site que eu criei, né, para disponibilizar esse material. E da Pluriverso, eu tenho um projeto que se chama Projeto DDD, né? O que é o Projeto DDD? Algumas pessoas, elas não têm condições financeiras, por mais que sejam uma zine, para ter acesso às produções. Então, a cada zine adquirida, né, uma outra de mesma edição, ela vai para o DDD, né? O DDD, ele é um centro de distribuição, né, desses materiais. Então, a cada zine que alguém adquire, uma outra de mesma edição é destinada para doação, né? Então, é separada e a gente destina para doação, para comunidades, para escola, né, para vários lugares. Nesse momento não está sendo possível, mas essa é a ideia do DDD. Então, foi isso, né? Foi esse o projeto que eu criei, o site que eu criei. Eu confesso a vocês que esse site não teve um retorno como eu esperava que tivesse, assim, e aí eu acredito que tem vários motivos para isso, né? Uma outra questão foi utilizar do próprio Instagram, e aí deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tinha mostrado só a zine que eu criei, mas eu utilizei o próprio Instagram como espaço de mostrar esse trabalho, né? E aí eu disponibilizo também essas zines pelo Instagram. O Instagram, ele surge mais efeito do que o site, né? Então, foram as formas que eu encontrei para, nesse momento de pandemia, conseguir continuar com esse trabalho. E aí, para enviar, eu tenho minhas formas, assim, né? Eu envio ele num pacote bonitinho, eu envio brindes, às vezes eu envio incenso. Eu também fiz alguns imãs, né? Uns imãs da capa desse último, do BRICS ao estado de exceção, um imã quadradinho de geladeira bonito, com essa arte. Enfim, foi necessário repensar essas formas, né? E, para a gente finalizar, eu vou mostrar a ferramenta que eu utilizei para transformar essa zine em e-book, né? É o Calibre, se está aparecendo para vocês aí. O Calibre, ele é uma ferramenta também de código aberto, totalmente gratuita, né? Uma ferramenta que tem a intenção de ser uma ferramenta tipo para catalogar os seus livros digitais. E aí, a partir do Calibre, você consegue, deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui para vocês, esse projeto aqui. Você consegue converter ele para o necessário, ó, esse aqui é o Caboclo Sonhador. Então, se eu quisesse converter ele, eu poderia converter ele de ODT, que é o arquivo original, para MOB, certo? Aqui do lado direito, não sei se... eu acho que não aparece para vocês, só se eu mudar aqui de novo. Deixa eu mudar aqui, eu acho que não está aparecendo. Deixa eu ver se assim vai. Carlos, o Calibre, ele é um app web ou você tem que instalar no computador? Então, você tem que instalar. Ele tem não vai aparecer a parte, talvez, que você utiliza para fazer a conversão. Está aparecendo para vocês a capa da zine aí, não? No Calibre? Aparece para mim a capa, até a extensão ODT que você falou. Ah, tá. Então, aí daqui você consegue. Ó, ela tá o formato de entrada ODT, né?
para formato de saída MOB. Esse MOB é a ferramenta, né, é o arquivo que o Kindle lê, por exemplo. Então, você consegue transformar esse arquivo a partir do Calibre para ser lido tanto no Kindle quanto no celular, por exemplo, certo? Enfim, é isso, né? Essa ferramenta, eu vou pontuar de novo, você consegue baixar ela gratuitamente, como eu disse. É uma ferramenta de código aberto, é uma ferramenta criada para Linux, e só que você consegue instalar ela no Windows, e que você utiliza ela gratuitamente. Se você quiser, você pode fazer uma doação para os desenvolvedores, que eu acho que é sempre importante. Eu acho que é isso. Não sei se ficou algo a mais. Essa também eu não tenho muito. Eu tenho o costume de dar aula de filosofia. Então, para me dar uma oficina sobre zine é algo tão natural, é um processo que eu faço como uma terapia também, né? Eu não conseguiria viver sem a poesia, por exemplo, principalmente nesses tempos, né? E aí eu gosto de, sei lá, compartilhar essa poesia, eu compartilhar nos saraus e nas zines, né? Então, eu não sei se foi uma oficina como vocês estavam esperando, mas foi feita com muito carinho, né? Com muita dedicação. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem falar, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link onde vocês podem baixar essa zine, né? Vocês leiam, fiquem à vontade também para compartilhar com quem vocês quiserem. Ela, como eu disse, foi feita com muito carinho, né? Porque ela foi feita em homenagem ao meu tio, né? O meu tio está acamado, meu tio foi agricultor a vida toda, e hoje ele se encontra acamado, devido a uma fratura que ele sofreu na coluna, né? Então, eu decidi homenageá-lo dessa forma. Nesse link, vocês vão encontrar diversos formatos, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar ele aqui. Vocês conseguem encontrar diversos formatos dele, inclusive esses formatos da conversão. Vou colar aqui no chat, e aí vocês fiquem à vontade, podem imprimir, podem fazer o que vocês quiserem, tá bom? E agradeço aí a atenção, a presença de vocês, né? Valeu, Carlos, foi muito bom aí. Valeu. Ô, Carlos. Muito show, muito show. Foi bonitão aí. Eu mandei aqui, o pessoal, uma lista ali, que vocês colocam. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos sim, estou ouvindo, Romulo. Aí vocês colocam o nome de vocês aí completo e o e-mail aqui no chat mesmo, e aí vai rolar o certificado aí, nós mandamos para vocês aí, para brilhantar, né? E, Carlos, pô, aqui. Tem nem como você chegar do zero, né, pô? Foi massa demais. Valeu, mano. Eu fiquei meio assim, cara, é isso. É porque essa dinâmica é tão diferente, eu acho que uma oficina feita assim, né, é mais fácil, mas aqui é muito difícil. A gente tá todo mundo aprendendo, né, fazer esses trem agora, assim. E tem sido massa. Ô, Rômulo. Oi. Só uma pergunta, é que eu cheguei no meio, né, e perdi boa parte do encontro. Essa gravação é possível ter acesso depois ou não? Vai sim, eu vou colocar ela no YouTube, né? Eu vou mandar para o Carlos também, para disponibilizar para todo mundo aí. Vai circular aí. Maravilha, valeu, obrigado. Deixa eu só fazer parabéns, hein? Olha o Xandu aí. Deixa eu só fazer falar um detalhe aqui, que eu não sou o Rômulo Silva, não, né, Carlos, do negócio lá. Eu sou o Rômulo Ferreira. É outro Rômulo. Então, o Carlos, quando vai falar de alguma coisa de Rômulo, eu sempre tenho que perguntar, qual Rômulo? Tá vindo mais uns aí, ó, mais uns Rômulo aí, pelo mundo aí, essa pandemia aí. Ô, galera, se vocês quiserem depois produzir uma zine colaborativa aí, coletiva, podem me chamar que a gente faz junto. Tamo juntão, eu gosto muito. Pô, muito Carlos, massa. Obrigado aí. Muito massa. Cheguei no fim da oficina quase. Mas, pô, foi um pouco que eu peguei, já deu um monte de coisa aqui na cabeça, assim, até, tipo, saber que eu posso usar o Canvas, que eu nunca tinha pensado em usar o Canvas para fazer isso. Depois vou pegar o vídeo e ver desde o início, vai ser bem. Massa. Eu vou tentar produzir a minha zine aí eu mando para você, porque acho que a prática
para quem já faz, eu acho que já tá bacana. Para quem não faz, eu acho que a prática é que vai mostrar aí os caminhos, né? Mas as ferramentas que você mostrou aí, o exemplo e a experiência que você compartilhou aqui, eu acho que é fundamental não só para fazer, mas para inspirar também aí essa produção artesanal, anárquica, somando com a exposição da Amostra Grampo de ontem, eu acho que dá para ter uma noção aí do... Mas eu acho que seria mais legal fazer recortando mesmo, né? Ou não, artesanal, colando. Eu gosto. Assim, atualmente é isso, eu tenho utilizado os meus digitais, assim. Mas eu acho massa também, velho. Eu comecei fazendo só eu amo colagem, né? Mas eu acho que eu não tenho tanta habilidade na colagem manual, assim. Eu vejo uma galera que faz colagem que eu fico, caralho, que foda. Eu não sou tão bom. A Natália aí que faz umas colagens legais. E nada impede de misturar o digital com o analógico também, né? Sim, exatamente. Sim. Ô, Carlos, você falou aí Você mandou aquele zine lá do Instagram lá. Eu nem lembro se eu comentei com você na época lá, quando você mandou. Aqui em Ouro Preto, em 2006, eu acho. 2006 a gente tinha um coletivo que chamava Abraço. Era um coletivo de literatura, um negócio bem libertário mesmo. E o primeiro livreto que a gente lançou foi uma tradução do Rico Malatesta que eu fiz. Que era uma discussão no interior. Você vê como causou isso aqui. Era uma discussão sobre família no interior. Eu sou fã do Malatesta. Não era importante demais, tinha que ser lido, muito mais lido aí nesses... Muito foda. E aqui para a América do Sul ele teve uma influência muito potente, né? Ainda tem, né? Ele é bom. Inclusive o texto dele que eu peguei era de espanhol, assim, foi tradução do espanhol para o português, foi lindo. Chamava Amor e Anarquia. Depois eu vou te mandar. Isso. E vamos espalhar a anarquia aí, mano, é necessário. Então, você tem mais alguma coisa aí para... Não, só queria agradecer mesmo, assim, tô feliz, foi muito massa. Eu gosto dos comentários gravados e que isso tudo está sendo feito lá com o dinheiro do governo. Olha a anarquia aí. Pior que eles têm que se adaptar a gente, né? A gente se adaptar a eles não, né? Pô, eles não estão nem aí, mano. E eu te falar uma coisa, coloca seus contatos aí, o negócio do Instagram, essas paradas assim. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar meu Instagram e meu e-mail, quem quiser. E é isso, cara, quiser fazer convite, assim, pra gente trocar ideia, produzir alguma coisa. Eu tenho muito poema aqui, às vezes eu vejo até vocês lançando os edital, mas eu tenho trabalhado tanto, cara, assim, eu acordo 6 horas da manhã, às vezes vou dormir, a Natália vê, às vezes vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã, porque eu tenho trabalhado como nunca, né, para sobreviver, para conseguir dinheiro para sobreviver. E aí, às vezes, eu tenho muito poema que eu não estou conseguindo colocar para a rua porque eu só estou tendo tempo para trabalhar. Mas eu vou deixar aqui meu e-mail e o contato no Instagram, que a gente pode construir coisas juntos aí. Quem quiser, mano, é isso. Eu acredito muito. Essas zines que eu tenho produzido com a Pluriverso, eu tenho essa aqui, principalmente, foi o primeiro, chama Poesia Molotov. Eu tenho feito uma conexão, tu tem, né? Eu deixei na Mostra Grampo. Eu tenho feito uma conexão Minas Gerais e Ceará, né? E é muito potente, mano, porque a gente tem muita coisa parecida, inclusive na questão da resistência política mesmo, sabe? E é isso. Deixa eu deixar o da Pluriverso aqui também, que aí qualquer coisa vocês olham lá. Eu não tô olhando muito a Pluriverso, mas é isso, assim. Tá foda. Esses tempos estão muito foda. Não, mas agradeço mais uma vez, Romulo, pelo convite, cara. Desde a primeira Mostra Grampo, assim, você é um cara muito foda. Obrigado. Eu que agradeço, você tá sempre somando aí. A gente conversou aí bastante, aí fez uma correria para acontecer a oficina, né? Planejar aquelas tretas lá do governo, que o governo colocou um monte de pormenores nesses editais aí, para dificultar a vida de quem nunca trabalhou com edital. Eu nunca trabalhei, o Carlos, aí a gente fez a correria, o Carlos conseguiu tirar CNPJ, os bagulho tudo na última hora ali, isso é... Corre. Isso é romper com as estruturas dele. Deixar aqui registrado que eu acho que tem que rolar, sei lá, uns cursos, nem que ou a gente consegue fazer pela gente mesmo, de trabalhar com edital, mano, porque...
É foda mesmo. O Carlos conseguiu da... Aquele foi difícil, amor? Do Memorial. Memorial do Vale? Depois, vocês dêem uma olhadinha depois, cara. Deixa eu pegar aqui no YouTube, que eu coloco no chat. A gente foi censurado, mano. A gente foi censurado. Mas a gente conseguiu um edital aí de poema. Mas o negócio é sério, né? Não, foi censurado mesmo, assim, pesado. O negócio foi sério, mas depois é isso. E foi porque foi um edital do Memorial Minas Gerais, que é gerido pela Vale. A gente fazia. E foi um sarau poético, né, para o YouTube deles, no canal deles, e a gente colocou só poema subversivo. Aí teve um poema de uma das artistas, que é aqui de Ouro Preto, a Dani Mara, que foi censurado, porque ela faz umas críticas pesadas e eles não acharam muito. Não podia, enfim. Mas tem completo ele no Instagram, no Reconecta. Esse aí. Aí nesse que ela tá colocando aí tá censurado, mas no Instagram tá completo. E ela fala sobre Pagu. Pagu é uma mulher muito forte, né? Na época da ditadura, enfim. É loucura. Mas é isso, edital, mano, tem que participar de edital mesmo, sabe? A gente sabe das burocracias que tem, sabe que tem que colocar lá governo não sei o quê, mas tem que ir lá, porque se a gente não for, por exemplo, Romulo, se você não tivesse ido lá, conseguido esse edital para fazer todo esse rolê aqui, um playboy qualquer tinha pegado essa grana para fazer outra coisa, sabe? E a gente precisa pegar mesmo e fazer aquilo que a gente acredita. Porque nada mais justo do que a gente ser financiado, né? Para fazer as coisas que a gente faz. A gente faz isso de graça, a gente mostra grana, põe de graça. A gente não isso não fere a nossa ideologia, não, sabe? Como eu disse, se a gente não for, vai um playboy que vai fazer, sei lá, um direitista, que vai fazer. Esse dinheiro não é nenhuma esmola, não. Esse dinheiro é nosso. É nosso. Eu vejo da seguinte forma, assim, quando o tempo tá bom, eu acho que... E a gente viveu um tempo muito bom, assim, para cultura, para fazer cultura, né? Não era o perfeito, mas era um tempo bom, né? A gente viveu um tempo bom que fazer as ações colaborativas, né? Juntar os coletivos era bacana, né? Eu lembro quando a gente fazia o Leão Etíope na Praça do Meia, que era isso. A gente agia em colaboração e tal. Nos últimos tempos do Leão, a colaboração começou a ficar sinistra por quê? Choque de ordem, Secretaria de Ordem Pública, falta de edital, isso, aquilo. E aí a gente fica até com vergonha de pedir ajuda, né? Porque é isso, está todo mundo correndo atrás, né? Mas nesse momento agora, tem que mais buscar mesmo. Se antes já era importante buscar esses editais, agora é mais necessário ainda. Porque, assim... Apesar, né, eu sendo suburbana aqui, achar que, enfim, tem que ocupar mesmo esses espaços, mas eu vejo que agora não é nem o playboy que vai ocupar, é uma galera com pensamento torto, né? Então, é pior ainda, né? Então, acho que é de extrema importância, assim, sabe? Não dá para a gente abrir esse espaço. Então, a gente tem que ocupar tudo. Olha, mano, isso que você fez hoje, ontem, Romulo, foi algo muito lindo, cara. Ontem eu me emocionei participando do sarau, porque, velho, fazia um tempasso que eu não participava de um sarau, e para mim foi muito importante ouvir e declamar, sabe? E é isso, mano. Eu acho que esse momento também é um momento da gente se unificar, né? Se fortalecer, seja através de edital ou não, mas é de movimentar essa cultura e essa arte subversiva, porque se a gente for olhar historicamente, os primeiros a serem fuzilados em tempos, né, de fascismo são os poetas, mano. Os poetas, eles são os primeiros, sabe? Aí pro paredão, são os primeiros a ser executados. E a gente não pode se calar, não tem como. Não tem como se calar diante de nada nesse sentido, sabe? Acho que é isso. Quando tá rolando esse colapso aí, o primeiro colapso, a primeira coisa que toma bordoada é a ideia, né? E quem espalha a ideia é o escudo, né? Toma porrada de tudo quanto é lado, né? Aí o fascismo, esses fascismos novos, aí eles tentam derrubar pensantes, né? Derrubar ideias. E aí, eu conversei muito com o Nelson nessa parada do edital aí, que estava muito difícil, cada dia mudava uma regra. O Nelson foi me orientando, me passou uns contatos das pessoas, me deu uns toques.
E aí depois chegou uma hora que eu falei, cara, quer saber? Eu não tenho que... Né, não pode, você não posso ficar temendo, não. Eu tenho que meter a cara, fazer. Se der ruim, depois a gente acerta. É isso. E você não tá só, né, mano? Tamo junto, assim. É muita gente. Essa força, assim, da galera incentivando, fazendo, isso deu muito gás para fazer. Senão, não rola. E é isso que você falou mesmo. Se a gente não fizer, vai chegar um maluco escroto aí, vai pegar e vai fazer. E a gente conhece, né, o que as pessoas sabem. Vocês também talvez não estejam atentos à importância disso aqui, né? São artistas, nós somos artistas de vários estados se reunindo para, entendeu? Por exemplo, no caso do saudoso Carlos, que ministrou muito bem a oficina, ele é cearense, tá em Ouro Preto, né? E assim, eu sou carioca, tô no Mato Grosso do Sul, né? Você fazia essa ponte, né, Rômulo? Minas Gerais, Rio de Janeiro, e um pouco de São Paulo, né? Então, assim, é muito importante isso aqui, entendeu? Porque virtualmente possibilita esse contato. Beleza, não tem o contato humano, que é muito importante, mas há esse contato intelectual que também é de suma importância, e isso daí não se compra, não. É louco isso. É muito importante. Vamos juntando as vontades aí, que quando acabar não, né? Que quando chegar a vacina aí, o pau vai quebrar. Vamos fazer uma mostra grampo daquele jeito. Não vejo a hora de tomar meu pico, porra. Faz ideia. Ai, meu Deus. Esses dias eu tava lembrando da Mostra Grampo 2019, que foi quando fui lançar lá o livro. Que louco, mano. O Rock Generator com Mostra Grampo, assim, uma parada muito doida. Eu fiquei de cara. Aquele rock and roll no finalzão lá, com a chuva que deu, eu não perdi até coisa lá. Massa, foi lindo. Foi foda. A Dani recitou uns poemas lá, ela chegou lá, ela foi mestre de cerimônias também. Isso. A gente vai resistindo, né? Então foi, né? Foi. Aqui para nós jantar e tirar as roupas do varal. Quem vem, chuva aí. Tá chovendo já aqui. Aqui tá. Ó, pessoal, então, mais uma vez aqui, agradecer o Carlos aqui pela paciência aí, por todo o esforço, pela correria que fez. Quem puder, chega nas redes sociais dele aí que estão aqui, né? Depois eu vou colocar a gravação lá no YouTube, no Facebook também, do Ame Poema, dessas coisas, e quem quiser espalhar, espalha aí. E aí tem que agradecer também lá o pessoal da Secretaria de Cultura, né, por ter financiado o meu livro, que foi lançado ontem. Aí a oficina hoje é um dos... A Natália fazendo rir ali, ó. A oficina foi um dos... Me perdi. A oficina foi um dos produtos, né, que ia dar no lançamento do livro. Contrapartida? Isso, contrapartida. E que venham outros projetos aí da Léo de Blanc aí pra gente participar e botar arte no mundo. Pessoal, muito obrigado. Quem ficou nosso. Aí. Valeu, galera. Obrigado. Foi massa demais. Falou, Carlos. Show de bola. Valeu, obrigado, Paulo. Prazer. Valeu, galera. Falou. Até a próxima. Até a próxima.